Caros amigos e caras amigas, quero cumprimentar o líder do PS que aqui esteve neste mesmo largo. Não levam a mal que eu cumprimento os meus adversários. Ele esteve aqui há alguns dias em Vila Real. Esteve, com certeza, a apresentar as suas razões, a tentar falar ao país. Nós hoje vamos fazer o mesmo. E eu espero que esta noite se possa também ver a diferença como se viu nestes 4 anos. Mas deixem-me saudar o Dr. Paulo Portas, que é o líder do CDS-PP, e o nosso vice-primeiro-ministro, saudar os nossos candidatos, aqui pela lista da coligação, em Vila Real, quer o Luís Ramos, quer a Conceição Pinho, saudar muito especialmente também a nossa querida Assunção Esteves, que é a nossa Presidente da Assembleia da República e que é, como esta tarde tive a ocasião de sinalizar, não apenas a primeira transmontana que foi Presidente da Assembleia da República, mas em 41 anos de democracia, a única mulher que ocupou esse lugar. Esperemos que não seja a última. Quero saudar-vos a todos, justamente recordando o essencial do que foi o nosso comportamento nestes 4 anos. Nós sabemos, todos os portugueses sabem, qual foi o nosso ponto de partida. Ele já aqui foi recordado. Não vou chover no molhado. Vou apenas dizer que, ainda antes das eleições, eu e o Dr. Paulo Portas, cada um do seu lado, tivemos de assinar um compromisso sem o qual o pedido que o governo anterior realizou para obter ajuda externa não teria sido respondido favoravelmente. Na altura estávamos na oposição e a última coisa que queríamos era que o país sofresse um colapso financeiro. E por isso comprometemos-nos, antes das eleições, a executar um programa que tinha sido acertado pelo governo anterior e que só no fim das negociações nos foi apresentado. Foi mesmo assim. Não o ficámos a discutir por uma simples razão. Era grande a pressa em ir buscar o dinheiro. E a pressa em ir buscar o dinheiro resultava apenas do país estar à beira de cessar pagamentos e de não ter dinheiro para solver as suas responsabilidades externas, mas para solver também os seus compromissos, justamente para com os portugueses. Isto diz muito sobre o que era o nosso desafio. O desafio do governo e o desafio de todo o país. Foram muitas as vezes que vivemos também nós no governo angustiados, sem saber se conseguíamos a cada 3 meses convencer ou não que íamos ser capazes de dar a volta ao texto. E nós, de cada vez que tínhamos essas dificuldades, de cada vez que às vezes ficávamos longas horas a preparar decisões que eram essenciais para que o país pudesse andar para a frente, de todas essas vezes, só havia uma coisa que nos preocupava: que um dia não tivéssemos de olhar para todos os portugueses a explicar-lhes porque tínhamos falhado, mas poder dizer a todos os portugueses que tínhamos dado tudo o que tínhamos
tudo o que sabíamos para evitar que o país falhasse, porque se nós falhássemos, era Portugal que falhava. E deixem-me dizer, talvez indo ao encontro da alegria grande aqui neste Largo da Capela Nova, deixem-me dizer, nós não falhamos. E foi porque não falhamos que hoje podemos olhar os portugueses e dizer-lhes: estivemos estes anos não apenas, como alguns julgam, de faxina, a limpar a casa, a pôr a coisa toda em ordem, para que depois alguém viesse novamente dizer agora que está tudo um brinquinho, então agora vamos cá fazer novas experiências. Nós não estivemos de faxina. Nós estivemos com os portugueses a preparar as condições, como dizia a nossa Assunção Esteves hoje, a deixar crescer as asas para hoje o país poder voar mais alto, para o país e os portugueses poderem ambicionar mais longe e mais próspero do que nestes anos. E é assim que estamos hoje. Iniciámos há 4 anos uma grande caminhada, uma corrida de fundo, de facto uma maratona. Não é das eleições. É uma maratona no país que nestes 4 anos nos trouxe a estas eleições e que eu, a cada dia que passa, sei, porque presinto que os portugueses também são corredores de fundo e não andam a correr atrás de foguetes, que nestas eleições essa é uma maratona que nós vamos continuar por Portugal. Nós estivemos sempre ao lado dos portugueses com um espírito construtivo, de diálogo, de concertação, a lutar por um futuro melhor. E quem, em Portugal, no seu dia-a-dia, na sua vida comum, não teve a mesma perspectiva? A maior parte das pessoas não tem um cartão partidário, não é filiado em lado nenhum. A maior parte das pessoas não estão a ver os programas de comentários políticos e de análise e de discussão política de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, a mandar recados de uns para os outros. As pessoas têm a sua vida, lutam pela sua vida e olham a cada instante para o que têm à sua frente e pensam bem antes das escolhas que fazem. E às vezes escolhem uns, outras vezes escolhem outros. Escolhem sempre quem acham que está em melhores condições de responder aos seus problemas e àqueles que eles acham que são os problemas dos seus vizinhos, dos seus amigos, do seu país. Foi por isso que há 4 anos nos escolheram a nós para governar. E nós devolvemos aos portugueses essa confiança, mostrando-lhes que a coisa mais importante que nos confiaram ficou feita. Despachamos o assunto da emergência financeira, já estamos a pagar antecipadamente os empréstimos que os outros fizeram e lançamos um conjunto de medidas de natureza estrutural que nos permitem hoje crescer mais, ter mais emprego e levar mais longe a ambição do país. Só o conseguimos fazer. Só o conseguimos fazer porque as pessoas comuns no país perceberam o que era importante.
Nem todos os políticos perceberam o que era importante. Muitos advogavam um caminho diferente. E quando esse caminho diferente foi experimentado, quando outros na Europa chegaram ao governo, mudaram rapidamente de opinião. Mas nem por isso deixaram de dizer bem dos resultados bons que Portugal tem e, como há pouco o Dr. Paulo Portas dizia, ficam sempre com uma azia enorme cada vez que há bons resultados em Portugal, como se esses resultados lhes fossem adversos e os impedissem de ganhar eleições. Nós sabemos que se não tivesse sido possível fazer um acordo de concertação social, seria muito difícil hoje ter a recuperação económica que estamos a sentir. Foi no pico da crise que nós conseguimos fazer esse acordo de concertação social com os sindicatos, com as confederações empresariais, não porque elas estivessem de acordo com o governo, não porque fossem nossos militantes, simplesmente porque o que lhes interessava não era que o governo ficasse mal, era que a economia recuperasse, era as suas empresas, os seus postos de trabalho, era o seu futuro que estava em causa. E enquanto a oposição no Parlamento fazia o bota abaixo, nós conseguíamos, na concertação social, puxar o país para cima. E agora queremos fazer, em circunstâncias diferentes, com a mesma atitude, aquilo que é a nossa aposta. Nós queremos chamar todo o país a mobilizar-se para os próximos anos. Nós temos hoje condições particulares para quebrarmos de vez com um ciclo vicioso que durou dezenas de anos, em que uns compunham e vinham outros que estragavam e chamavam o Fundo Monetário Internacional. Não tem de ser assim nos próximos 30 anos. Pode ser muito diferente. Nós sabemos que criamos condições hoje para voar mais alto, mas sabemos que só conseguiremos realmente atingir os nossos objetivos se não andarmos a dividir o país, se não cavarmos uma trincheira em que uns têm de perder para outros ganhar. É possível ganharmos todos em Portugal, ter um país a crescer mais, ter empresas a exportar mais, ter mais emprego e podermos todos ficar bem na fotografia. Eu sei que as campanhas tendem a acentuar as diferenças entre os partidos. Se nas eleições não mostramos as nossas diferenças, não daremos todas as razões para que as pessoas possam escolher com toda a informação. Mas uma coisa é darmos a nossa perspectiva, a nossa visão de futuro, o que queremos. Outra coisa é semear a divisão, é dizer: daqui ou estamos nós ou não está ninguém, e ou estão por mim ou estão contra mim. Não é assim que se constrói uma nação próspera, não é assim que se constrói um país mais avançado. Nós temos condições para construir esse país. Os próximos anos vão ser decisivos, deixem-me dizer, não é para crescer e criar emprego, porque nós já estamos a fazer isso. É para pôr o crescimento e a criação de emprego ao serviço não apenas de alguns, mas ao serviço de todos os portugueses. É isso que nós queremos. Nós queremos, portanto, que os próximos anos possam ser anos de efetivo combate às desigualdades sociais
e económicas. Queremos que os próximos anos nos tragam também novos portugueses que possam nascer e que possam crescer como eu cresci no interior de Portugal, em distritos como o distrito de Vila Real, e que possam, dessa maneira, dar um horizonte de futuro ao país, que precisa de ter uma sociedade mais amiga das famílias e das crianças, porque é de mais crianças que o país precisa. Os próximos anos jogam-se nestas eleições. E essa escolha que os portugueses vão fazer, que cada um de vós, esta noite, aqui presente, terá de fazer, é uma escolha importante, não apenas para garantir que o país não anda para trás. Eu acho que ninguém quer andar para trás. Ninguém quer voltar ao ponto de partida. Mas é muito importante que todas as condições que fomos reunindo para que o país possa avançar a um ritmo mais forte, não só não sejam desperdiçadas, como sejam concentradas, garantindo a estabilidade que o país precisa para tirar partido dessas condições. Eu também já fiz, Paulo Portas, muitas campanhas. Não tantas como o Dr. Paulo Portas. Mas já fiz muitas campanhas. E lembro-me bem, em 79, da primeira grande campanha em que me envolvi de alma e coração, esperando que o país mudasse mesmo aquilo que era a instabilidade que se vivia nessa época. E então, com os meus 15 anos, cheio de futuro pela frente, eu comovia-me não apenas pensando que estava ao nosso alcance ter a democracia moderna, europeia, social, que víamos nos outros países da Europa e que a geração antes da minha tanto tinha sofrido para garantir que esse dia podia chegar, mas sobretudo achava que teríamos pela primeira vez em vários anos um governo que mudaria essa perspectiva para o futuro, de maneira a acelerar esse futuro, a torná-lo mais próximo daquela realidade com que sonhávamos na altura. E já na altura foi justamente porque o PSD e o CDS se uniram ao serviço de Portugal que foi possível dar esse salto qualitativo e dar essa esperança aos portugueses. Também agora, a cada dia que passa, eu vejo que são cada vez mais aqueles que vêm ter connosco, na esperança de que o resultado que poderemos obter nessas eleições possa ser uma mola importante para que esse futuro venha novamente mais depressa, para que nós possamos, de uma vez, mostrar que não precisamos que venham de fora dizer-nos o que devemos fazer, quando nós sabemos muito bem o que precisamos de fazer pelo futuro do nosso país. E todos os dias crescem aqueles, portanto, que se vão desinibindo e que vão mostrando que não tem nada de errado estar de acordo e apoiar aquilo que deu certo nestes anos. Houve um tempo em que se queria fazer crer às pessoas que dizer bem do governo ou elogiar a situação se devia evitar, que estava errado, parecia mal.
As pessoas às vezes parecia que se encolhiam, pensavam cada um, se estamos a fazer aquilo que é preciso, porque ficará mal apoiar aqueles que estão a fazer o que é preciso para que o país fique bem. E agora, à medida que os dias passam, são cada vez mais aqueles que pensam, afinal eu não estava sozinho. Uma coisa é ouvir certa gente, outra gente que nós juntamos nos traz uma mensagem muito diferente daquela que nos queriam fazer acreditar durante tanto tempo. Nós afinal, não vemos nada de errado em apoiar aquilo que foi feito e que foi feito para dar certo. O que seria estranho era que hoje as pessoas se unissem para poderem apoiar o que deu errado em 2011 e voltaria a dar errado no futuro se voltasse a governar. Nós sabemos bem aonde queremos chegar. E cada um aqui também sabe. Eu estou convencido que com estes dias conseguiremos amanhã reunir talvez em Santa Maria da Feira o maior número de apoios para levar para a frente esta campanha de uma forma que ela não ande mais para trás, que só possa acabar nas eleições com uma grande esperança para Portugal. E nós não deixaremos amanhã e nós não deixaremos amanhã de convocar todos os portugueses para que esse futuro que se decide nas eleições de 4 de outubro se possa fazer realidade de tal maneira que os próximos governantes e que o próximo governo não andem preocupados com arranjos de partidos para ver se o governo dura e se o governo governa, mas possam de facto governar inequivocamente para que Portugal possa crescer, para que o emprego possa crescer e para que Portugal seja uma sociedade mais justa e mais desenvolvida. Amanhã, em Santa Maria da Feira, embalados por este grande comício em Vila Real, nós daremos um tiro de partida muito sério para a última semana de campanha e para dar a Portugal uma grande vitória. E agora, não levem a mal que eu diga viva Vila Real! Viva Vila Real! Mas viva Portugal!